Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Você pode se sentar por alguns minutos, e eu vou gastar esses alguns minutos para me apresentar a alguns que ainda não me conhecem. E antes de fazer isso, eu quero também agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade que Ele me concede de poder participar deste evento que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus, tá bom? Então, se você está aqui nesta noite participando deste evento, é porque Deus preparou este momento para você, amém? E quando Deus prepara um momento para nós, é porque Ele tem algo preparado especialmente para nos entregar, amém? Alguém crê nisso nesta noite? Amém? Glórias a Deus. Quero agradecer a pessoa do pastor Josué Brandão também, que está aí correndo de um lado para o outro, um amigo que o Senhor tem nos dado, sua esposa, né, a pastora Lidir Brandão, que Deus a abençoe, o corpo ministerial desta igreja, pastor Paulo, um amigo que tem nos acompanhado, nos incentivado no trabalho com pastores na Europa, os demais pastores, o pastor Joey Vasconcelos, nós já vimos falando um tempo já, pela internet, e o Senhor, proporcionou esse encontro maravilhoso, tá bom? Então, graças a Deus por isso. Quero também saudar alguns irmãos lá da Europa que são corajosos e estão nos acompanhando pela internet, porque lá são 5 horas a mais, então mais ou menos lá deve ser agora 2 horas da manhã, Então são corajosos, estão ligadinhos, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém, queridos? Eu gostei de uma coisa que o pastor Josué falou aqui agora há pouco, é que este culto, esses dias de congresso, tem hora de começar, mas não tem hora de terminar. Opa, tem crente aqui. Tem hora de começar, mas não tem hora de terminar. São os bons tempos que nós passávamos largas horas e largos momentos na presença do Senhor. Amém? Eu quero trazer uma palavra do céu para você. E eu gostaria que para isso você abrisse a sua Bíblia, por favor. Na primeira carta do apóstolo João, 1 de João, capítulo de número 1. Primeira de João, capítulo 1. E nós vamos ler apenas um versículo. 1 de João, capítulo 1. E nós vamos ler apenas um versículo, tá bom? Eu penso que esse congresso, o nome diz tudo. E nós não precisamos ou não devemos desejar outra coisa nesses dias, a não ser a intimidade com o Pai. E eu tenho certeza que serão dias extraordinários. Eu estarei regressando para a Europa amanhã. Eu tenho alguns compromissos lá nesse fim de semana, mas tenho certeza que todos os dias desse congresso, Deus fará maravilhas. Amém? Você encontrou 1 de João, capítulo de número 1, apenas o versículo de número 3. Diz assim o texto: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Feche os seus olhos, Pai. Nós queremos te adorar na beleza da tua santidade.
Se saíssemos daqui nesse momento, Senhor, sairíamos já com a certeza de que alegramos o teu coração, porque nós entoamos louvores, hinos, cânticos, adoração a ti. Mas como o Senhor Deus é um Deus bom, o Senhor não nos deixa partir de mãos vazias. Por isso, este é o momento que o Senhor irá expressar a sua alegria em forma de palavra. Por isso, Espírito Santo, prepare os nossos corações, a boa terra dos nossos corações, para que caia a semente da palavra, e que esta semente produza 30, 60, 100 por um, e a honra e a glória e o louvor de tudo o que acontecer nesta noite, sejam dadas a ti para todo sempre, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Eu gostaria de começar esta palavra, ou começar esta ministração, convidando você a dar uma salva de palmas a Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está aqui nesta noite. Estas palmas são para Ele. Tem que ser melhor. Receba a honra, Jesus, receba a glória, receba o louvor. Este é o nosso amor, é o reconhecimento do teu senhorio sobre as nossas vidas. Por isso, faça nesta noite o teu querer, o teu desejo, a tua vontade, e o teu nome será glorificado, exaltado. Fique à vontade, Senhor Jesus, fique à vontade. Aleluias. Queridos, há coisa de 5 meses atrás, Deus, em um momento meu de oração com o Pai, Deus me chama a atenção, ou me chama para um momento exclusivo, específico com Ele, e Deus começa a trazer uma mensagem ao meu coração, algo que eu já conhecia, pastor Josué Brandão, algo que eu já havia vivenciado, algo que é patente de todos nós na palavra, e Deus me chama a atenção no momento de oração, sobre o poder que existe, que há nos relacionamentos. E o tema da mensagem de hoje, eu poderia trazer ou dar relacionamentos eficazes, ou o poder do relacionamento. Diga comigo assim, o poder do relacionamento. Eu não sei se você já percebeu a importância, eu não sei se você já deu uma olhada ao seu lado direito, ao lado esquerdo, à frente e atrás. Se você não fez, faça isso agora. Dá uma olhadinha para trás aí, quem está aqui na frente, aqui, dá uma olhadinha, mas olha no rosto desta pessoa que aí está. Olha, eu não sei se você percebeu ou se você tem assim esta pequena informação, ou talvez você possa crer desta forma, mas pode estar sentado aí ao seu lado, pode estar sentado na sua frente, pode estar assentado atrás de você, a pessoa a qual Deus irá usar para mudar a sua vida, a pessoa a qual Deus irá usar para abençoar você, a pessoa a qual Deus irá usar para te ajudar. O poder do relacionamento. O apóstolo João, ele fala sobre relacionamento em 3 níveis. E eu não falarei os 3 níveis na ordem em que o apóstolo João, ele fala. Mas João, nesse texto, ele chama a atenção a 3 níveis de relacionamentos. Quantos níveis de relacionamento? Quantos? 3. Olha para o seu irmão, diga 3 níveis de relacionamento. O primeiro nível de relacionamento que João chama a atenção, não pela ordem do texto, o primeiro nível de relacionamento que João chama a atenção, pastores, é com Deus.
Primeiro nível de relacionamento é com Deus, o Pai. O segundo nível de relacionamento que João chama a atenção é com Jesus Cristo, o seu Filho, Filho de Deus, Jesus Cristo. O terceiro nível de relacionamento que João aqui fala, e por ordem está em primeiro, é o relacionamento interpessoal, o relacionamento com o próximo. 3 níveis de relacionamento. Esses níveis de relacionamentos não foram estipulados ou introduzidos ou dado a ordem pelo homem. Esses 3 níveis de relacionamento são direção de Deus. Deus sabe o porquê Ele nos convoca ao relacionamento. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece à nossa volta, gira em torno de relacionamentos. A bênção com a qual Deus quer nos abençoar, ela provém de relacionamentos. Se eu estou aqui nesta noite, é porque um dia eu me relacionei com o pastor Josué Brandão, nós nos conhecemos, fizemos uma amizade, fizemos uma aliança, e hoje eu estou aqui. Isto é fruto de relacionamento. Tudo que acontece à nossa volta não acontece por acaso. É fruto de um relacionamento estabelecido. Jesus, quando Ele veio e se manifesta em carne e habita no nosso meio ou entre nós, se bem que isso se vai adequar à altura ou tempo em que Ele esteve aqui, Jesus ele se manifesta com um propósito. E o propósito que Jesus se manifesta é instituir o reino de Deus na terra. Quando Jesus sai do deserto, ele sai do deserto ali e as palavras de Jesus são mais ou menos essas: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Mas de que forma era chegado a nós ou aos homens o reino de Deus? Ao orar, Deus me leva no capítulo 19 de Lucas, e eu passo os olhos e começo a ver e ler a história de um homem, que a Bíblia diz que este homem era de baixa estatura, e este homem tinha um desejo no seu coração. O desejo do coração deste homem era simplesmente ver Jesus. Qual era o desejo deste homem? Não ouvi. Qual era o desejo deste homem? Zaqueu, este homem de baixa estatura, só tinha um desejo no seu coração, que era ver Jesus. Hoje em dia, nas igrejas, em todo lugar da face da terra, está cheio de pessoas que têm um desejo apenas: de ver Jesus agindo e operando na sua vida. Muitas vezes é esse desejo que nos traz à igreja. Muitas vezes é o motivo de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui porque nós queremos ver Ele agir na nossa vida. Nós queremos vê-lo mudar a nossa história. Ele tem todo o poder e pode fazer isso. Mas Zaqueu, pastor Josué, queria apenas ver. O desejo de Zaqueu era apenas olhar para ele, porque Jesus era um homem famoso. Uma multidão seguia Jesus. Aonde Jesus ia, uma multidão seguia Jesus. Por que a multidão seguia Jesus aonde ele ia? Porque aonde Jesus passava, aonde Jesus estava, sempre acontecia alguma coisa de sobrenatural. Eu acho que você não entendeu. Aonde Jesus ia, aonde Jesus passava, era certo que alguma coisa de sobrenatural iria acontecer.
A Bíblia diz em Mateus capítulo 18 e no versículo de número 20, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio. E nesta noite não tem um, não tem dois, tem uma multidão reunida em nome do Senhor Jesus, e Ele está aqui no meio. E aonde Ele está, é certeza absoluta que o sobrenatural vai acontecer. Mas Zaqueu queria só ver Jesus. Ele queria só olhar para Jesus, e a Bíblia diz que este homem pequeno, de baixa estatura, só tinha um desejo naquele momento, e o desejo era de ver Jesus. Zaqueu, ele passa por cima de alguns critérios que ele seguia. Zaqueu passa por cima de algumas coisas que o impedia de tomar as atitudes que ele tomou. Zaqueu, a Bíblia diz que era o maioral dos publicanos. Ele era o chefe de todos os cobradores de impostos da região. Este homem era bem de vida, era rico, vestia-se de linhos finos, roupas luxuosas. Este homem, ele não fazia quase nada, ele tinha autoridade para mandar fazer. Agora, este homem de baixa estatura ouve falar de Jesus, ouve falar que este Jesus, aonde ia, fazia maravilhas, aonde passava, milagres aconteciam. Então este homem, que pela sua posição não precisava fazer nada e se vestia de roupas finas, agora toma algumas atitudes e decisões para conseguir ver Jesus. A primeira dela, pastor Josué, a Bíblia diz que Zaqueu correu. Uau! Zaqueu não era um homem, se você for notar pelo contexto amplo da história de Zaqueu, Zaqueu não era um homem que precisava correr. Ele não era um homem, ele era um homem que mandava fazer as coisas. Ele não tinha o hábito de correr. Eu tenho o hábito de correr todos os dias de manhã. Eu tenho hábito. É um hábito que eu fui atleta, eu fui jogador de futebol profissional durante 12 anos da minha vida. Então, fica no DNA, fica no sangue, fica no corpo. Então eu tenho aquela genica, eu quero correr, eu quero me movimentar, eu quero, e quando eu venho para o Brasil eu não corro. Eu corro atrás das comidas, porque tem saudade. Aí como muito, quando eu chego lá eu sofro para perder os quilinhos. Mas Zaqueu não precisava correr. A primeira coisa, o primeiro obstáculo que Zaqueu quebra na sua postura e na sua posição de que eu sou, eu posso, eu mando, eu sou o tal, foi correr. Alguma pessoa deve ter visto e falou: ué, aquele não é Zaqueu? Está correndo? Está correndo? Zaqueu toma a decisão: eu vou correr, eu quero correr na frente, porque eu sou baixo, eu tenho que ver Jesus. A segunda posição que Zaqueu, a segunda atitude que ele toma, a segunda coisa que ele faz, que para quem conhecia Zaqueu se tornou estranho, foi subir em um sicômoro, ou em algumas traduções uma figueira brava, com espinhos, e com roupas finas, roupas caras. Ele sobe. O desejo de Zaqueu era apenas ver Jesus. Eu quero lembrar você que eu estou falando aqui o que é que Jesus veio instituir no reino de Deus. Qual é o princípio que funciona e que rege o reino de Deus na face da terra? Jesus passa, e a Bíblia diz, neste curto espaço de tempo, que Zaqueu, ao subir naquele sicômoro, naquela figueira brava, somente para ver Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai se aproximando. A visão de Zaqueu era boa. Jesus estava vindo, se aproximando. Zaqueu estava tendo: ai, ele, que lindo, que maravilhoso. Embora a Bíblia diz que Jesus não tinha aparência nem formosura,
mas Jesus para nós é sempre lindo, não é verdade? Jesus para nós é sempre, eu chamo Jesus de lindo, chamo Jesus de cheiroso, chamo Jesus de gostoso, chamo Jesus de meu bem, chamo Jesus de meu amor, eu trato Jesus como ele merece ser tratado. E Zaqueu, ele olha para Jesus. Agora, o que acontece é algo que com toda certeza não era aquilo que Zaqueu esperava. O que acontece naquele momento é que Jesus para. E quando para, Zaqueu disse: ele vai fazer um milagre e eu vou ver de cima. Ele vai fazer alguma coisa acontecer e eu vou ver de camarote. Só que Jesus para. E você conhece a história. A Bíblia diz que Jesus olha para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce agora, porque hoje me convém pousar em sua casa. Hoje ele está aqui. E a palavra dele para você é: desça, porque hoje convém a ele pousar no seu coração neste lugar. Ora, chore, canta, lama, serianda. Oh, se você conseguir ver o último dia dessa festa, você estava se alegrando agora com aquilo que ele vai fazer na sua vida. Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu deve ter ficado sem fala, sem nada. Você não consegue mais encontrar um outro diálogo de Zaqueu com Jesus, ou de Jesus com Zaqueu, até que Jesus entra na casa de Zaqueu. Agora, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, do lado de fora fica fariseus, saduceus, fofoqueiroseus, juizeus, acusadoriseus, tudo lá fora. Você sabe aquele momento que Jesus entra na nossa vida e começa a trazer transformação? As pessoas ficam do lado de fora. Ah, esse aí, essa aí, quero ver. Zaqueu também queria ver. A Bíblia diz que Jesus entra na casa de Zaqueu. Eu estou na introdução. Tá? Me deixaram tranquilo, não tem hora de acabar. Jesus entra na casa de Zaqueu. E quando Jesus entra, corrija aí, pastor, se eu estiver errado. Jesus começa a dizer: Zaqueu, sua vida está torta. Zaqueu, você tem que se converter, seu sem vergonha. Zaqueu, você... foi isso, não foi? Foi não? Não chegou quebrando tudo, não. Você não encontra Jesus falando dentro da casa de Zaqueu. Às vezes nós pensamos, e muitas mensagens nós ouvimos, e eu já preguei, pastor. Até um dia, no joelho, Deus começar a falar comigo a história de Zaqueu. E Deus me deu uma série de mensagens sobre o poder do relacionamento. Eu vou falar nesta noite o primeiro nível. Nós temos 3 níveis de relacionamento. Eu gastei 3 semanas de sábado e domingo na minha igreja ministrando sobre o poder do relacionamento. E hoje nós vivemos o poder desse relacionamento. Nós pensamos e já ouvimos mensagem que só o fato de Jesus entrar na casa de Zaqueu mudou a história de Zaqueu. Só o fato de Jesus estar dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu se converteu. Só o fato, não foi preciso de Jesus dizer nada na casa de Zaqueu para mudar a história da vida de Zaqueu. Estamos enganados. Estávamos enganados. Jesus não mudou a vida de Zaqueu dentro da casa de Zaqueu. Jesus mudou a vida de Zaqueu quando Zaqueu estava em cima do sicômoro. Por quê?
Porque Zaqueu era o maioral dos publicanos. Os judeus não podiam com os publicanos. É verdade, pastor Paulo? O senhor é professor aí, né? Teologia, é difícil pregar perto de vocês, né? Os judeus detestavam os publicanos. Tanto é que quando Jesus entra, eles acusam, como fala para os discípulos de Jesus, como o vosso mestre pode entrar na casa de um publicano, pecador, e comer com ele? Como isso é possível? O que eu aprendo da história, e o Senhor ministrava no meu coração, é que Zaqueu havia perdido o poder de se relacionar com Deus. Porque Zaqueu, por ser um publicano, era julgado por todos, e por ser julgado por todos, ele não ia ao templo para adorar. Por ser julgado por todos, ele não ia à sinagoga se assentar para ouvir a palavra. Zaqueu estava afastado, estava separado. E como um bom pecador, ele entendia aquilo que Paulo iria escrever lá na frente. Em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então eles entendiam que Zaqueu entendia que ele não fazia mais parte, ele não tinha mais comunhão. Aí Jesus vem dizer aquilo que ele vem fazer dentro do reino de Deus. Quando Jesus declara no capítulo 19 de Lucas e no versículo de número 10, Jesus declara, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O quê? Não é aquele que tinha se perdido? Não é isso? Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? O que se tinha perdido? A comunhão, o relacionamento. Jesus, ele veio salvar o pecador. Ele salvou, trouxe salvação à casa de Zaqueu. Mas ele veio buscar algo que tinha se perdido. E o que foi perdido foi a comunhão e o relacionamento de Zaqueu com Deus. E quando Zaqueu tem restituído o livre acesso para a comunhão e o relacionamento com Deus, Zaqueu se converte e fica crente. Por quê? Porque ele diz sem Jesus falar nada, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, e eu vou vender tudo o que tenho, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Por quê? Porque ele sentiu a alegria de um relacionamento com Deus. Jesus não muda a vida e a história de Zaqueu dentro da casa de Zaqueu. Jesus muda a vida de Zaqueu quando um mestre estava passando, quando todos os outros ignoravam Zaqueu, o mestre Jesus parou e disse, hoje me convém pousar na sua casa. Ele está aqui nesta noite e Ele está falando com você. Ele está aqui para se relacionar com você. Ele está aqui para proporcionar intimidade a você. Ele está aqui para se relacionar conosco. 3 níveis de relacionamento. Primeiro, relacionamento. Porque Jesus veio buscar o que se havia perdido, ou seja, o relacionamento. E esse foi o ministério de Cristo, porque em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 18, lá diz, e Deus reconciliou consigo o homem, através de seu Filho, Jesus Cristo. E nos confiou o ministério da reconciliação. O que é reconciliar? O que é reconciliar? Já viu? Nós podemos dar tantos adjetivos aí, mas é trazer de novo a comunhão, é trazer de novo ao convívio, é trazer de novo a amizade que havia se perdido. Então Jesus, ele foi a fonte que trouxe de volta o relacionamento do homem com Deus.
Primeiro nível de relacionamento, relacionamento com Deus. Como é que eu me relaciono com Deus? Você sabe como a igreja hoje se relaciona com Deus? A igreja se relaciona hoje com Deus e se dirige a Deus como Deus Todo-Poderoso. E Ele é. A igreja se relaciona com Deus como o Jeová Jireh, o Deus da provisão. E Ele é. Aqui não. Lá em Luxemburgo tem. Aqui não. Muita gente se aproxima de Deus ou vive de qualquer maneira uma vida com Deus porque Deus é amor. Então Deus é amor, Deus perdoa tudo, pastor. Não, Deus deixa passar, Deus isso. Muita gente se aproxima de Deus porque Deus é amor. Agora, Jesus que veio instituir o reino de Deus, que veio trazer novamente o homem à comunhão com Deus, Ele nos ensina o caminho. O que Jesus ele mostra para nós o que Deus é na verdade. Além de Deus, além de Senhor, além de Criador de todas as coisas, Ele é algo muito mais importante para mim e para você do que tudo isso. E Jesus, Ele, cercado novamente por uma multidão, no capítulo 6 de Mateus e no versículo de número 9, Ele diz qual é o nosso relacionamento com Deus. Quando Ele diz: e vós, quando orardes, orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus. Ele não diz: Deus nosso, todo-poderoso, que estás nos céus. Ele não disse: Senhor dos senhores, todo-poderoso, que estás nos céus. Ele disse: Pai nosso. Pai nosso. Deixa eu perguntar aqui nesta noite se tem paz aqui. Tem paz aqui? Tem paz aqui? Pais, mães, tem tudo. Tem filhos aqui? Tem filhos. Imagine o nosso relacionamento com os nossos pais. Imagine os relacionamentos dos filhos com os pais. Foi por isso que Jesus traz para mais perto. Jesus ele não leva para um campo desconhecido, porque você falar assim, olha, um Deus todo-poderoso, às vezes é complexo, pastor Joey Vasconcelos. Sabe por quê? Porque tem muita gente que conhece Deus como Jó, de ouvir falar, mas nada. Conhece Deus de ouvir falar, ouviu falar que Deus cura, não, Ele é o Deus que cura. Ouviu falar que Deus restaura, não, Ele é o Deus que restaura. Por quê? Não sei por quê, mas eu ouvi falar, Ele é. Jesus ele não traz para um campo que a nossa mente não consegue entender. Ela consegue talvez criar coisas. A maioria de nós servimos a um Deus idealizado por nós. Por quê? Porque nós só conhecemos de ouvir falar. Poucas são as pessoas que conhecem o Deus, o Pai, através de um relacionamento próximo e íntimo. Era por isso que Jesus dizia: eu não vos falo de mim mesmo, mas daquilo que é do meu Pai. Porque ele se relacionava com o Pai. Eu estou falando sobre o poder do relacionamento. Ele se relacionava. E quando ele traz para o âmbito paterno, ele traz para um campo que nós, como pais e como filhos, conhecemos bem. Você sabe, você hoje é pai, mas já foi filho. Mas você que está aqui é filho, que é filho, você sabe aquilo que o seu pai mais quer de você? Você sabe aquilo que nós, como pais, mais queremos dos nossos filhos? Se você conseguir entender isso, você vai entender o que Deus, como pai, espera de você. E para entender isso, Deus já havia falado lá atrás, no Velho Testamento. Porque para você entender o que Deus espera de mim e de você como pai,
é aquilo que Ele exige de mim e de você como filhos para os nossos pais naturais. Em Êxodo capítulo 20, quando Deus dá as tábuas dos mandamentos, Ele diz, e Ele dá um mandamento que a Bíblia chama do primeiro mandamento com promessa. E qual é o mandamento? O que um filho deveria fazer com o pai para que se prolongasse os dias na face da terra? Qual era? Qual era? Diga, honra. Eu, você, nós, eles, todos que tem Deus como Pai, que se enquadra na mensagem de Jesus quando Ele disse, Pai nosso que estás nos céus. Só tem uma coisa que Deus espera neste relacionamento nosso. Deus só espera em todo esse relacionamento que nós possamos honrá-lo em todo o tempo. Pergunte a pessoa que está do seu lado aí, mas não deixe ela responder não. Pergunte, você tem honrado ao Senhor com a sua vida? Enquanto você pergunta, eu posso tirar o casaco? O negócio agora vai esquentar. Vamos lá? Você tem honrado a Deus com a sua vida? A sua história honra a Deus? Escute. O nosso relacionamento com Deus, ele produz mudança em nossa vida. Você se lembra que eu falei de Zaqueu? O relacionamento reatado com Deus trouxe transformação. E por que Deus efetua em nós transformação? Por que Ele trabalha na nossa vida para nos transformar? Porque quando nós somos transformados, a glória é para Ele. É que quando você não prestava como eu, não valia nada, as pessoas olhavam, criticavam, xingavam, as pessoas fugiam da minha frente quando eu passava na rua. Aí dizia, lá veio o cão, eu era tentado. Quando eu me converti, eu saí de casa com uma Bíblia debaixo do braço para ir para a igreja. As fofoqueiras estavam no mesmo lugar e eu vi o semblante delas, a boca caiu, olhando para mim. Foi um alvoroço. Não acredito, ele agora é Bíblia, é crente. Boa noite, Deus abençoe vocês. Só Deus sabe o que eu falava quando eu passava antes. Já imagina, né? Boa noite. Como ele está mudado, como ele está diferente, como eu nunca seria capaz de me tornar o homem que sou hoje se não fosse a graça dele, se não fosse o favor dele, se não fosse ele. Isto é fruto de comunhão, de relacionamento. Então Deus quer nos mudar para que a glória seja dele. Mas preste atenção aqui, Deus não muda primeiro o seu exterior, filho. Tem muita gente como Zaqueu que sobe no sicômoro, quer ver Jesus entrar com provisão na vida, quer ver Jesus trazer prosperidade, quer ver Jesus curar, quer ver Jesus sarar. Ei, filhão, filhona, não é por aí.
Quando Ele entra na nossa vida, a mudança é interna. Jesus diz: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior, vem de dentro para fora. Quando Ele mudar o seu interior, deixa eu dizer, tem uma mão para receber aqui, tem uma mão para receber. Quando Ele mudar o seu interior, você será capacitado por Ele a transformar o seu exterior. É você que vai resolver. Por quê? Porque Deus vai capacitar você. É você que vai fazer acontecer. Por quê? Porque Ele já transformou você por dentro. Isto é o poder do relacionamento. Agora, o nosso relacionamento com Deus tem que ter alguns padrões, gente. Padrões estabelecidos. O nosso relacionamento, ele deve ser presente. Presente hoje. Ei! Hoje, agora. Tem gente que está na igreja e é igual museu, vive do passado. Crente condecorado, 5 estrelas. Já não ora, já não jejua, já está reformado. Reformado gospel. Já orou demais, já encheu, já transbordou. E fica lembrando, quando eu orava no círculo de oração, quando. O nosso relacionamento com Deus tem que ser presente. O nosso relacionamento com Deus, além de presente, deve ser contínuo e crescente. Não é hoje, daqui um mês eu volto a orar de novo. Quando eu tiver luta eu oro de novo. Quando eu estiver sendo perseguido, eu oro para Jesus pegar. E a gente está pensando que Jesus é cachorro, né? Olha aí, Jesus, pega ele, puxa o tapete, quebra a perna. Aqui não tem crente que ora assim não, lá na Europa tem muito. Tem lá pessoas orando para Jesus me pegar. É incrível, né, pastor? Jesus pega ele. Só que quando ele pega, ele usa. O bom é isso, é que a oração deles é atendida. Jesus pega e usa. Contínua e crescente, pastor, eu já me relaciono com Deus, mas pode melhorar. Pode melhorar. Nós às vezes freamos. Você está ali, o Espírito Santo está inundando você na oração. Você está se relacionando com Ele. E de repente aí vem aquela seta maligna. Dá uma olhada no zap que mandaram uma mensagem para você. Postaram uma foto nova no Facebook. E você, em nome de Jesus, amém. Ai, deixa lá. Se perde. Se embriagar, isso aqui, hoje aqui, ó, evento igual esse é noite para se embriagar, meu filho. É noite para você mergulhar, é noite para você não quer. Se você na segunda-feira sair daqui e não ficar com saudade desse lugar, pelo menos até o próximo evento, meu filho, é porque você veio aqui passear. Porque se você veio aqui para se relacionar, você vai contar os dias para chegar o próximo ano. Contínuo e crescente. Agora preste atenção. Aqui eu vou parar. Não vou parar a mensagem não, tá? Você dá graças a Deus já não. Eu vou parar nesse ponto e vou trabalhar nele. Porque daqui eu vou partir para o final. O nosso relacionamento com Deus, além de presente, contínuo, crescente, deve ser a nossa maior prioridade. Qual é a prioridade da sua vida? Qual é a prioridade na sua vida? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? O nosso relacionamento com Deus deve ser a nossa maior. Diga comigo assim: o meu relacionamento com Deus deve ser a minha maior prioridade. Por quê, pastor? Que o meu relacionamento com Deus deve ser a minha maior prioridade. Porque eu aprendo com a palavra e com Jesus que a prioridade determina a bênção.
A prioridade determina a bênção. Diga para o seu irmão aí, a prioridade determina a bênção. Aonde está isso na palavra, pastor? Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, prioridade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A prioridade determina a bênção. Se Deus, o seu relacionamento com Deus é prioridade, descansa o seu coração, filho. Você acha que Deus não sabe o que você precisa? Você acha que Deus não sabe o que você quer? Você acha que Deus não sabe o desejo do seu coração? Foi Ele que plantou aí, foi Ele que colocou esse desejo aí no seu coração. É Ele que vai realizar, é Ele que pode, é Ele que tem todo o poder, é Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que tem a chave, é Ele que faz acontecer, é Ele que dá ordem, é Ele que traz à existência o que não existe. Você está preocupado por quê? Ei! Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro. Muitas vezes nós falamos como pastores, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Que Jesus seja o centro, amém. Que Ele seja o centro. Mas eu prefiro orar e dizer que Ele seja tudo. Porque às vezes Ele está no centro, mas não está na beirada. Ele está no centro, mas não está na cabeça. Ele está no centro, mas não está nos pés. Que Ele seja tudo. E para Ele ser tudo, Ele precisa ser o primeiro. E eu vou dizer para você, Deus é ciumento. Por que Deus é ciumento, pastor? Porque Ele diz, eu não divido a minha glória com ninguém. O que é dele é dele, filho. O que é dele é dele. O que é dele é dele. O que é dele é dele. É por isso que Ele diz que você é menina dos seus olhos. É por isso que Ele diz que você é nação santa. É por isso que Ele diz que você é povo eleito. É por isso que Ele diz que você é sacerdócio real. Ele tem ciúme de você. Porque você é dele, pertence a Ele. Ele comprou você. E se tem uma coisa que Deus não gosta, cara, é ficar em segundo. Ele quer ser o primeiro. Ele quer exclusividade. Ele tem que ser. Pastor, por que Deus tem que ser o primeiro? Por que eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? E aqui o negócio começa a apertar. É porque tudo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida se torna o meu Deus. Tem alguma coisa que está em primeiro lugar na sua vida? A sua família está em primeiro lugar? A sua família é seu Deus. O seu trabalho está em primeiro lugar? Então o seu trabalho é seu Deus. O dinheiro está em primeiro lugar? Ah, se eu tiver eu faço, se eu tiver, eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, você está só pensando em dinheiro, dinheiro de manhã, dinheiro à tarde, dinheiro de noite, de madrugada está fazendo contas. Então o dinheiro é seu Deus. Agora eu aprendo com a palavra de Gênesis e Apocalipse. Quando alguém ou alguma coisa rouba o lugar de Deus, Deus tira. Eu vou repetir de novo e você vai dizer tira. Amém? Quando alguém ou alguma coisa rouba o lugar de Deus, Deus talvez entrou alguém aqui nesta noite que tenha perdido algo e não sabe o porquê perdeu. Você até orou, Deus, por quê? A nossa oração é essa, né? Porque nós achamos que somos os mais justos da face da terra. Porque nós somos crentes. Por que, Deus? Por que tanto crente ruim por aí, para o Senhor tirar as coisas, vai tirar de mim? É porque tomou o lugar de Deus.
Você se lembra da vida de Jó? Eu falei um pouquinho aqui sobre Jó, que Jó conhecia Deus de ouvir falar. E por conhecer Deus de ouvir falar, Jó tinha informações de Deus. A informação central que Jó tinha era que Deus abominava o pecado. Por quê? Por que o senhor entende isso, pastor? Porque a Bíblia diz que os filhos de Jó davam festa. Pagode, samba, churrasco e tal, e dançavam, e as irmãs, e a noite toda festando. No outro dia de manhã, Jó chamava a família e dizia assim: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, meninos, vem cá, meninas, vem cá, mulher, vem cá, vem cá. Vamos sacrificar a Deus, porque pode ser que vocês tenham feito alguma coisa que entristeceu o coração de Deus, e vai matar todo mundo. Então ele sacrificava. Por que Jó fazia isso? Porque ouviu falar de Deus. Lá no capítulo 42, verso 5, o convertido Jó, depois de uma lição do capítulo 38 até o 42 que Deus dá em Jó, ele declara: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora o que aconteceu com Zaqueu aconteceu comigo também. Os meus olhos te viram. Mas a família de Jó, pastor Josué Brandão, estava em primeiro lugar. A família de Jó era mais importante para ele do que Deus, Josué. Eu descobri isso. Como? Na declaração que Jó faz no capítulo 3, verso 25. O que eu mais temia me sobreveio. Aquilo que nós mais devemos temer é perder a presença do Senhor. Davi falou sobre isso no Salmo 51. Não retire de mim o teu espírito. Posso perder tudo, mas eu não quero perder a tua presença. Foi por isso que Deus aceita o desafio de Satanás. E nós que conhecemos a história vai dizer: poxa, Deus, podia ter poupado o teu servo. Deus nunca irá poupar alguém que tira o lugar de primazia de Deus e coloca o outro no lugar. Deus vai tirar. Deus chama um homem e diz: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus chama Abraão e fala: sai da sua terra aí, vamos lá, eu vou fazer uma promessa para você, eu vou dar terra para você, eu vou dar bens para você, eu vou fazer acontecer, eu vou dar uma herança grande, eu vou multiplicar a sua semente, você será grande. Deus está falando com pessoas aqui. Deus já chamou você para sair, você até deu ouvidos, você saiu, você está aqui, você agora é dele, pertence a ele. A promessa está demorando? Tá não, tem o tempo certo para acontecer. Descansa aí. Isso é só uma parte, não está dentro da mensagem não, mas o Espírito mandou falar, eu falei. Se alguém pegou, foi felizado. Agora presta atenção. Abraão sai. Aí você vê Gênesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Mais um pouco não tinha espaço. Aonde Abraão ia antes do nascimento de Isaac, Abraão se relacionava com Deus, fazia um altar e sacrificava. Nasce Isaac, filho da promessa. E nasce Isaac no momento difícil de Abraão. Qual o momento difícil de Abraão? 99 anos. 99 anos. Sara, 89. Quase 90. Acontece um milagre na vida de Abraão no momento de... eu aprendo aqui com esse texto também. Isso é uma parte do Espírito Santo agora. É que é no momento difícil que o milagre de Deus acontece na sua vida. É no momento que parece que não dá, é que Deus entra e diz: dá sim. É no momento que você pensa: é impossível, aí Deus entra e diz: eu sou o Deus do impossível, eu faço.
Só que depende de nós. Pastor, depende de mim? Depende. Porque Romanos capítulo 4 diz que Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Eu não sei porque que você está calado aqui nesta noite. Você não quer ser fortalecido pelo Senhor no momento da angústia, no momento da aflição, no momento da luta? Dê glória a Deus, querido. Não reclama, não diga porquê, não diga porquê. Não diga Deus, eu não mereço. Não, glorifica, só diga glória a Deus por essa situação. Aconteceu, glórias ao teu nome, o Senhor está no comando, o Senhor vai fazer, eu creio no Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças. Dê graças a Deus por tudo, filho, porque Deus vai estar renovando e fortalecendo você. Mas Abraão fazia em cada capítulo um altar e adorava a Deus. Agora nasce Isaac, nasceu a promessa. Opa, vamos fazer festa, vamos aproveitar Isaac. Por que aproveitar Isaac? Porque Isaac nasceu, é a promessa que aconteceu, se cumpriu, aleluia, Deus é fiel. Aí, pastor Paulo, e me corrija, um bom teólogo, Deus aparece para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero que tu me ofereças o teu filho, o teu único filho em sacrifício. Você sabe o que é que Deus estava falando com Abraão? Abraão, eu estou com saudade do nosso relacionamento. Eu quero que você venha para o altar. Eu quero que você ofereça um sacrifício. Qual, Senhor? O melhor que você tem, mas o melhor que eu tenho é o Isaac. Se Deus não for o melhor que nós temos, tudo que nós formos oferecer será o que nós pensamos que é o melhor para nós. Só que por mais que você tenha alguma coisa e que seja grande, não se compara com aquilo que Deus tem preparado para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem o melhor para você. O que você está vivendo hoje é fruto da bênção de Deus, mas Deus tem o melhor para você ainda guardado. Eu vou terminar, espera aí, preste atenção, esse final é importante. Olha só, ofereça em sacrifício no altar o teu filho Isaac. E muitas vezes nós ouvimos várias pregações, e aí entra o pastor Paulo para me corrigir. Ouvimos muita pregação que Isaac era um garotinho, dos seus 6, 7 anos. Só que quando nós vamos estudar algumas religiões paralelas, nós vamos entender que essa teoria é uma teoria islâmica. Eles diziam e diz que Isaac era um garotinho e Ismael era o rapaz. Mas segundo a teologia judaica, diz que Isaac tinha entre 17 e 23 anos. Eu acredito. Por quê, pastor? Porque Abraão não iria colocar um molho de madeiras, um feixe de madeiras no ombro de um garotinho de 7 anos. Segundo, Isaac tinha um conhecimento pormenorizado de como se fazia um sacrifício. Criança só quer brincar, nego, só quer correr. Mas imaginemos nós que Isaac tinha 17 anos. Imaginemos nós, quando nós chegarmos na glória, vamos perguntar para ele. Imaginemos nós, já se faziam 17 anos que Abraão não se relacionava com Deus. 17 anos. Meu Deus. Meu Deus. Shhh. Deixa eu fazer uma pergunta baixinha para você aqui nesta noite, tá? Responda só para você. Quanto tempo faz da sua última oração?
Quanto tempo tem que você dobrou o seu joelho para se relacionar com Ele no altar do seu coração? Quanto tempo? Pastor, já tem algumas horas depois de um mês. Não, pastor, eu me relacionei, porque hoje eu vim à igreja e nós oramos aqui, eu também orei, pastor. Mas e antes disso? Ih, pastor, o último culto eu nem lembro quando eu vim. Tem gente que só ora na igreja. Você sabe por quê? Porque tem alguma coisa roubando o lugar de Deus. Ele vai falar, irmão, agora, Deus vai tirar. Agora sim, olha, você sabe quando eu digo que Jó entendeu o que Deus falou, o que Deus fez? Sabe o que Jó entendeu? Que a família estava em primeiro lugar, e quando Deus tirou, Jó entendeu? Porque Jó declara, Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele teve que reconhecer que colocou outra coisa no lugar de Deus. E quando Deus tira, dói. É por isso que Ele traz pregadores para dizer para você, bota Deus no lugar dele de novo. Coloque Deus no primeiro lugar da sua vida novamente, senão Deus vai tirar. E se Ele tirar, dói. Dói. Aí Abraão vai lá, entendendo o mistério humano. Oh, glória a Deus. Coloca lá o moço, faz todo o altar e prepara. Pega aquele cutelo e quando levanta ia partir ele no meio. Segundo a tradição judaica, ele era amarrado de costa, porque era uma pancada só aqui na coluna para partir. Pá! Uma vez só. Pá! Quando ele levanta, agora, o anjo brada do céu e diz, Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que temes, agora eu sei que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Agora eu sei. Por que o senhor sabe? Porque você não negou o seu único filho para mim, Abraão. Agora eu sei, Abraão, porque você abriu mão daquilo que tinha roubado o meu lugar, Abraão. Eu estou olhando para muitos Abraãos aqui nesta noite, que tem que abrir mão de alguma coisa que colocou no lugar de Deus. Agora, o gostoso disso, e eu vou ficar por aqui, que eu quero orar com você. O gostoso disso é que quando Deus tem o lugar dele de volta, ele se manifesta de uma maneira que nós queremos sempre que ele se manifeste. De que maneira, pastor? Quando Abraão mostrou para Deus que ele tinha voltado para o lugar dele, Deus pediu sacrifício? Pediu. Então Deus proveu o sacrifício. Quando Deus volta para o primeiro lugar, aquilo que te faz falta, Deus provê. Quando Deus volta para o primeiro lugar da sua vida, aquilo que tem necessidade, Deus faz acontecer. Quando Deus volta ao primeiro lugar, milagres começam a acontecer. Fique de pé. Eu estava no meio da mensagem. Nossa, pastor, o senhor fala muito, você não me conhece ainda. Então, fala demais. Algumas igrejas que eu vou pregar, ainda bem que tem um telão na minha frente, eles põem lá assim, 1 hora decrescente. E eu não vi nenhum relógio aqui, fiquei à vontade. E esqueci de olhar para o meu. Escute. O que é que eu preciso fazer para colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? Primeira coisa, eu preciso me arrepender dos meus pecados e das minhas transgressões, antes
que se torne em iniquidade. Pecado Deus perdoa, transgressão Deus apaga, iniquidade Deus fulmina. Eu preciso me arrepender, porque o arrependimento traz quebrantamento, e quando nós estamos arrependidos, a nossa posição é prostrado. Quando nós nos prostramos, nós reconhecemos o nosso lugar e dizemos: tu és, eu não. João Batista, aquele que você batizou lá, está batizando mais do que tu. É necessário que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja, e todo o seu amor, infinita humildade, humilhação. Mulher, o que você está fazendo aí, mulher? Você está embriagada. Ele disse para Ana, ela estava prostrada no altar: oh não, a tua serva está aflita de alma, mas eu vim no altar para fazer um voto. Eu tenho um desejo no meu coração, mas eu não posso, eu já tentei. Eu me humilho porque eu sei que Ele pode. Quando eu me arrependo, a mão de Deus se estende sobre a minha vida e diz: você está se humilhando? Então te prepare que eu vou te exaltar, porque os humilhados serão exaltados. Segunda coisa que eu preciso fazer um compromisso. Que compromisso, pastor? Um compromisso de viver uma intimidade com Deus, um compromisso de viver um relacionamento mais próximo de Deus. Por que eu tenho que fazer um compromisso, pastor? Desculpa usar o microfone, pastor Josué, para dizer isso, mas quem se relaciona sem compromisso é prostituta. Se você não fizer um compromisso sério com Deus, você não tem uma responsabilidade para cumprir o que foi comprometido, o compromisso que você fez. Você foi casar, foi diante de um juiz, assinou, o pastor fez o casamento, tinha testemunha, foi um compromisso. E a aliança é colocada e você sabe que tem que honrar esta aliança. É o compromisso. Então você precisa se arrepender, mas precisa fazer um compromisso. A partir de hoje eu faço o compromisso de te buscar mais, de viver a intensidade de um relacionamento próximo e íntimo com o Senhor. Eu me arrependo porque eu reconheço que eu coloquei algumas coisas acima do Senhor e em primeiro lugar da minha vida. Talvez você tenha colocado os seus estudos, talvez você tenha colocado o seu trabalho e sobra pouco tempo, e quando você chega em casa você está cansado demais, não consegue orar, não consegue ler a palavra, não consegue se relacionar. Talvez você passe mais tempo na internet do que lendo a palavra de Deus. Você não tem dado tempo para Deus, você roubou o tempo de Deus. Às vezes nós colocamos o horário de término no culto acima de Deus. Por quê? Porque quando Deus quer agir, quer operar, eu já estou dizendo, nunca mais acaba, eu tenho que ir embora. Nós colocamos muita coisa acima de Deus. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos fazer como Zaqueu. Eu não tenho vergonha, eu vou correr para os braços do Pai.
Se eu tiver de subir no sicômoro, eu vou subir. Se eu tiver de me machucar, eu vou machucar. Se eu tiver de rasgar esta roupa, eu vou rasgar. Mas eu quero voltar para Ele, eu quero voltar à comunhão com Ele. Nós precisamos rever conceitos e valores. Nós estamos enganados com quem é Deus. Ele é um Pai amoroso e o que Ele quer é honrar. E quando eu consigo honrar a Deus com a minha vida, os meus dias na face da terra prolongam. Eu já estou terminando. Onde eu faço o compromisso, pastor? Só existe um lugar estabelecido na Bíblia aonde um compromisso é feito e Deus aceita. Esse lugar chama-se altar. Ana dobra os seus joelhos no altar e faz uma oração, um compromisso. Eu quero um filho, mas se o Senhor me der, o Senhor vai ficar no primeiro lugar da minha vida, porque eu vou devolver o filho para o Senhor. Eu faço um compromisso. Aquela mulher voltou para casa, toda alegre. O marido trabalhou à noite com ela. Ela ficou grávida. Concebeu 3 anos depois. Eli, aqui está o menino. Eu falei que dava e dei. Fiz um compromisso e estou honrando. Você quer voltar a um relacionamento íntimo, pessoal e estreito com Deus? Você vai sair do seu lugar e vir ao altar e se prostrar nesse altar. Nós vamos orar por você. E um compromisso vai ser feito nesta noite. E a partir de hoje, o seu tempo será para Ele. Você vai conseguir, você vai ter força para tirar do seu coração aquilo que está roubando o lugar de Deus. Pode sair, pode vir aqui para frente, pode se ajoelhar aqui. Eu sei que tem muita pessoa onde Deus tem me levado para ministrar, pastor. É uma multidão que vem porque, olha, chora. Deus fala, cara. Ramassore canta lá Dele basuri anda lá e ne masore canto lá basuri anda lá Eu sinto o Espírito Santo movendo aqui nesse meio aqui, ó. Eu sinto o Espírito Santo tá falando, eu aceito o seu compromisso e a partir de hoje eu mudo a sua história. E nesta noite, eu trago cura à tua alma. Eu trago cura. Há um óleo, há um bálsamo sendo derramado aqui nesta noite. É o princípio de uma caminhada de 4 dias que você vai viver a intensidade do relacionamento com Deus. Você não vai sair daqui como você entrou. Cadê o pastor? Pastor, os pastores podem orar. Deus. Oh meu Deus. Os pastores vão estar orando por vocês com imposição de mãos. Você vai receber o renovo de Deus. Deus já está tomando pessoas aqui nesta noite. Receba o renovo. Receba a presença. Receba, minha irmã. Deus está tomando a sua vida. Receba o toque. Receba a presença. Ele canta na Há uma atmosfera certa aqui nesta noite. É o começo de grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida.
Você aqui na frente, não pare de orar. A igreja pode louvar o Senhor. Estenda as mãos para cá, a igreja louvando. Você não pare de orar aqui na frente, não. Deus vai tomar sua vida. O Espírito Santo está tomando você. O Espírito Santo vai encher você. O Espírito Santo. Receba ele. Receba a presença do Espírito Santo. Esta fim de semana Deus vai fazer sobrenatural na sua vida. Ele vai mudar a sua história. Oreba, sorecanta, naiaçou. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Batiza, batiza. Receba, receba. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba o renovo agora. Receba. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Você que está aqui na frente, fala em línguas. Fala em línguas. Fala em línguas. Receba o renovo. Receba o renovo. Receba. 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 Receba a presença, 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 que eu me constranja com a sua glória. Os cegos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, Senhor de todos os irmãos. Você que está de joelhos aqui na frente, você que hoje veio fazer um compromisso, você que veio fazer um compromisso com o Senhor nesta noite, com lágrimas, sem lágrimas, grite comigo nesta noite, diga assim: Deus, você que está aqui na frente, diga: Deus, eu faço um compromisso neste altar, que a partir de hoje a minha vida será exclusivamente para a tua glória. Tu voltarás a ser o primeiro na minha vida, no meu coração. A partir de hoje eu faço um compromisso. A minha vida será somente tua, para a honra e a glória do teu nome. Deus, eis-me aqui, o melhor que eu tenho a partir de hoje.
o barulho de glória a Deus, e aplausos, e celebração a Ele, a Ele, a Ele, a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação. Coisa linda, coisa linda. Chora, mandaga, chore, manjore, badaga. Eu não sei se você entendeu o que Deus já fez nesta primeira noite. Eu não sei se você entendeu o que Deus já falou conosco nesta primeira noite. Que coisa linda, que mensagem linda, que coisa extraordinária. E é só a primeira reunião desse congresso. Nós temos muito a mergulhar na presença do Senhor. Ei, aquilo que você coloca em primeiro lugar se torna o seu Deus. Então a pergunta é: quem é o seu Deus? Ei, aquilo que você coloca em lugar de Deus, Ele tira de você, porque Deus não divide você com ninguém. Glória a Jesus. Ei, tem um momento seu com Deus aí agora. Desfrute de um momento seu. Rumine a palavra, remoa, mastigue e adore a Deus, você aí onde você está, sentado de pé, de joelhos, mas diga alguma coisa para Ele nesta noite. Deus falou com a gente poderosamente. Chorei, vasui, rancho, na mandaganabarra, ilesurialha, costei, aragal. Você que está em casa acompanhando o culto pela internet, seja na nossa web TV, seja pelo canal do YouTube, receba a poderosa palavra de Deus e desfrute desse relacionamento com Ele. E quer saber de uma coisa? É uma semana de cura. Vai haver cura divina aqui, não apenas física, mas emocional e espiritual. É uma semana de cura. Você vai mergulhar no oceano do Espírito e Deus vai liberar uma palavra de milagre para a sua vida, porque Ele é Deus.